essa nossa live de estudo, que já vem aí há uns 3 anos, né? Que é o nosso estudo do Livro dos Espíritos, promovido pela União Beneficente Allan Kardec, Centro Espírita de Dourados, localizado no bairro Jardim Monte Líbano, na rua Ivinhema, número 5565, em Dourados. Assim, damos início a mais um estudo, mais uma live de estudo. E para começar, elevamos o nosso pensamento em gratidão por toda a condição que nos trouxe até aqui, da forma que estamos, por essa possibilidade, por essa oportunidade. Agradecemos por tudo que nos tem ocorrido, especialmente nessa última semana, e rogamos ao mais alto a proteção que desce lá do nosso Mestre do Amor, nosso modelo e guia, Jesus Cristo. Chega a nós por vários irmãos que nos acompanham, que nos amparam, que nos intuem, que nos protegem, nos cuidam. Por isso somos muito gratos e pedimos que possamos estar neste momento mais tranquilos, melhor sintonizado possível, para podermos aproveitar bem esses momentos de leitura, de explicação, de reflexão. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Boa noite a todos que estão presentes, aqueles que vão assistir futuramente, a espiritualidade amiga que vem nos auxiliar e aqueles também que vêm aprender também conosco. Sejam todos bem-vindos a essa reunião de estudo. Hoje nós estamos fazendo a nossa reunião de número 62, né? Do Livro dos Espíritos, parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos. É o capítulo 6, Vida Espírita, Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. Nós já fizemos algumas questões. O que nós vimos foi a 247, que tem os comentários de Kardec, que até nós fizemos comentários sobre a ubiquidade do Espírito. Muito bem, então vamos a 248. Quer fazer você, Orlando? A leitura, né? A leitura e comentário também. O Espírito vê as coisas tão distintamente quanto nós, mais distintamente, pois que sua vista penetra aonde a vossa não podeis penetrar. Nada obscurece. Impressionante, né? Porque aqui a gente tem a matéria, tem as coisas materiais, tem o mundo visível, palpável, que a gente convive com ele, né? Então a gente tem as limitações da matéria, né? Do corpo físico. A gente tem mais dificuldade mesmo, tem limitações, né? E o espírito não, principalmente, eu acho assim, principalmente quando ele está já num grau mais evoluído, né? Que ele já deixou alguma coisa para trás, né? Porque assim que ele desencarna, que ainda leva aqueles ranços daqui, aquelas dificuldades, com certeza ele tem dificuldade também, né? Não vai ser que nenhum de nós, não é? Agora, com o tempo, ele vai aprendendo que ele pode até alçar voos, né?
é muito diferente e fácil, né? Uhum. E nós ainda vamos continuar, nós estamos aqui arrastando com o corpo físico, com essa matéria. A gente tem sentimentos, chora por qualquer coisa. É uma situação bem complicada, né? Eu penso que ele, quando ele fala assim, o espírito vê as coisas tão distintamente como nós, ele está falando assim do espírito, assim como essência, né? Como espírito. Porque se a gente for classificar talvez o espírito assim como dependendo do nível evolutivo e tal, né? Aí a gente sempre vai entender que ele coloca obstáculos pela própria limitação que ele se impõe, né? Por exemplo, ele desencarnou recentemente, ele ainda tem os apegos daqui da matéria, então as limitações que ele se colocou. Mas assim, como essência, como espírito, ele vê, né? Mais distintamente. Só que ele ainda não está vendo porque é como se ele estivesse cobrindo os olhos, né? Pelas limitações que ele É o que eu quis se dizer, impôs, né? Tem que dar um tempo, né? Até ele mas ser esclarecido. mas como espírito, ele vê mais distintamente, né? Tem mais facilidade. Ele vê através das paredes, vê a distância. Ele tem mais facilidade Isso. para ver. E nada obscurece ele, né? Na questão anterior até nós observamos que ele não precisa de luz, né, para ver, né? Nada obscurece. Então, mesmo que esteja tudo escurecido, ele consegue perceber. Ele não precisa, não tem a visão com olhos físicos, né? Ele tem uma visão espiritual que transcende tudo isso. Não é isso, João? O que você acha? A gente já tinha lido e comentado essa pergunta no último estudo. Tínhamos comentado sobre isso aí, sobre essa questão da visão do espírito, né? E ficado até essa pergunta aí: será que o espírito está mais limitado pelo corpo pelo espiritual? Ou ele tem essa visão mais profunda, do próprio espírito, sem o corpo espiritual, como nós temos uma visão que está limitada à capacidade dos nossos órgãos físicos, né? E que os espíritos chamam de visão obtusa, uma visão bem pequena, a nossa visão, né? Então a gente vê nada e só vê numa direção. E os espíritos, a gente sabe, não sei onde é que está escrito aí, mas a gente sabe que eles enxergam para todas as direções, percebe tudo, e tem a visão microscópica que nós não temos, né? Nós precisamos de aparelhagens para poder ver coisas mais distantes, mais próximas, dependendo, e os espíritos, eles têm essa capacidade. Aí, essa daí, né, 245 que está citando, né, João? Essa daí, 245, ela cita que ele reside em todo ele. É interessante a gente considerar essa questão da visão assim, bem mais ampliada, que facilita muito na questão até da mediunidade, né? Por exemplo, um médium, né? Ele pode ter a capacidade de ver o interior dos órgãos da pessoa, né? Enfermo, o órgão que está enfermo. Eu lembro disso do Anderson, né? Uma vez ele estava aplicando passe e ele citou, falou, está comprometido tal órgão, e ele estava mediunizado. Então, é possível, né? Futuramente, talvez, quando a gente tiver mais domínio, né, sobre a questão da mediunidade, sobre a nossa vontade, sobre as energias, né? Essa utilização da mediunidade, ela pode ser muito mais ampliada, né, em benefício da humanidade, em benefício de nós mesmos.
que você falou da visão microscópica, eu lembrei dessa outra parte também, né? Que pode ver o interior, né, de corpos, né? Fato. Não tem obstáculo para ele. Sim. Bom, certo? Algum comentário mais? Vamos para a próxima. Acho que podemos avançar, né? 249. Essa pode ser contigo, João? Vamos ver se ela tem Pode. alguma continuação só essa. O espírito percebe os sons? Sim, percebe, mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver? Todas as percepções constituem atributos do espírito e lhe são inerentes ao ser. Quando o reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre. Então, a amplitude não só da variedade de percepções que os espíritos têm, como a amplitude de percepção que não é localizada em um órgão, mas, como diz aí, no espírito como um todo, né? Então ele enxerga, ele ouve de qualquer lado, para qualquer lado. E tem as outras percepções também, inclusive as que nós não temos, né? Porque os nossos órgãos ainda são limitados. Ou por alguma razão de conveniência para a nossa evolução, ou talvez por uma razão evolutiva, né? Dos engenheiros que fizeram o nosso aparelho. É o corpo físico, né? Sempre, né? O corpo físico que limita. Exatamente. E dá para a gente especular um pouquinho em torno disso na questão da emancipação espiritual, né? Quando todos nós temos essa capacidade, né, de emancipar. Durante o sono a gente faz isso com muita frequência. E em estado de vigília também é possível, só que bem poucos fazem, né? Então, se também, de novo, né, quando a gente desenvolver mais a mediunidade, talvez essa capacidade se amplie muito. Talvez os mundos mais avançados, onde a ligação física com o corpo também não é tão denso quanto o nosso, né? Os espíritos, mesmo encarnados, eles têm uma percepção ampliada dessa questão toda, né? Não só do som, né? Com a visão e tudo mais. Muito bem. Bem. A próxima, 250. É que eu faço, você comenta? Isso. 250. Constituindo elas atributos próprios do espírito, ser-lhes-á possível subtrair-se às percepções? O espírito unicamente vê e ouve. O que quer? Dizemos isto de um ponto de vista geral, e em particular com referência aos espíritos elevados, né? Portanto, os imperfeitos ainda muitas vezes ouvem e veem a seu mau grado, o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. O caso, por exemplo, acho que não vê, não ouve, quando ele desencarna recentemente, né? Está com a dificuldade para ainda se adaptar no mundo espiritual, né? Então aí tem uma certa limitação. Eu penso assim, né? Agora, com o passar do tempo, dos anos, ele vai se adiantando, vai se livrando de muitas coisas, né? E vai ficando fácil a percepção.
tanto de ouvir como de ver, de estar em outros lugares, com facilidade, né? Quando ele fala assim, ser-lhe-á possível subtrair-se às percepções, nós incorremos naquela questão, né? Acho que eu não sei, eu assisti um filme uma vez, né? Aquela questão, uma pessoa começou a ter aquela possibilidade de ler pensamentos. Então ela ficava ouvindo pensamento de todo mundo, né? E isso estava deixando ela maluca. Porque imagine um monte de. Onde ela passava aquele monte de pensamento. Transparente, né? Invadia, né? E ela não conseguia, né, administrar isso. Então aí a pergunta, né? Ele consegue, né? De falar, não, vou selecionar, só vou ouvir o pensamento de tal pessoa. Então, eu só vou ter a percepção, né? Aí fala sobre todas as percepções, som, visão, né? Ouvir. Eu vou ter a percepção, vou selecionar só dessa faixa vibratória, né? Só dessas pessoas, só isso e aquilo. Então, e diz que o espírito unicamente vê e ouve o que quer. Aí ele esclarece, mas os espíritos superiores, né? Que têm essa capacidade, eles têm a capacidade de poder selecionar o que vê, né? Os espíritos elevados. Nós estamos fazendo. Então, sempre quando ele dá para a gente inferir aí, né? Que ele está trabalhando sempre com essa questão das percepções de forma assim mais ampliada aos espíritos elevados, né? Que não estão presos às situações ainda da matéria, igual a maioria de nós, que desencarna e mesmo assim permanece preso a questões materiais e o perispírito daí limita, né? Não mais tem o corpo físico, mas o perispírito limita igualmente. E agora, os espíritos, então, dessa ordem, eles não conseguem, né, ver. Só vê e ouve aquilo que é útil, que é permitido, então, né, pela sua própria limitação. É o que o Orlando falou aqui, né, de acordo com o seu grau evolutivo. Ele pode ter uma percepção mais ampliada ou não. Ok? Para frente. 251. Falou do som, agora fala da música. Foi você que leu ou foi o João? Fui eu, mas se quiser eu leio de novo. Não tem problema não. 251. Vou ler, o João comenta. São sensíveis à música, os espíritos. Olha, essa é boa, hein? Aludes à música terrena, que é ela comparada à música celeste. Que é ela comparada à música celeste, que é uma outra coisa. A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia. Uma está para a outra, como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Então, está fazendo o esclarecimento, né, entre os dois tipos de música, aquilo que se chama música para nós aqui encarnados e a música para os espíritos. Que, como na questão anterior, depende, a gente pode entender que tem uma variação de acordo com a evolução dos espíritos, né? De acordo com o grau de desapego do mundo material, das coisas da matéria. Então a gente sabe que
Por exemplo, lá em Nosso Lar, tem um dos livros lá do André Luiz, fala que ele saiu lá com o instrutor, foram ver um momento de música, e no local tinha vários grupos diferentes com vários tipos de música, mostrando que alguns gostavam das mesmas músicas, essas músicas até chulas, vamos dizer, né? De baixo valor de mensagem, de evolução, como temos aqui na Terra, e alguns grupos estavam lá com esse tipo de música, e outros grupos de outros níveis de evolução com outros tipos de música totalmente diferente. Então, o que disse aí, que é bem diferente do espírito em relação a nós, é que os espíritos têm uma outra percepção desenvolvida. É uma percepção decorrente da evolução que eles já conseguiram e que nós não conseguimos ainda. E que não só não conseguimos ainda, mas nos limitam os órgãos da nossa manifestação aqui, da nossa relação com o mundo material, que são os nossos órgãos do nosso corpo biológico, né, os órgãos físicos. E os espíritos, então, eles têm uma música celeste. Essa é maravilhosa, segundo os depoimentos, né? É uma música que provoca, que produz sensações de grande prazer. Essa questão também de apreciar, né, de gostar, é também uma questão de exercício, né, de hábitos, né? A gente, com o tempo, a gente passa a mudar os nossos gostos se a gente se esforça um pouquinho para isso, né? Em tudo, você tem razão, em tudo. E na música também, né? E se a gente convive assim num ambiente onde vê sempre aquelas músicas chulas, né? Aquelas músicas muitas músicas que até deseduca, né? Traz palavrão e um monte de coisa. E a gente acaba se envolvendo, né? Gostando. Se a gente vive num ambiente onde as músicas são mais espiritualizadas ou músicas mais cultas, a gente também passa a gostar delas, né? É uma questão de exercício e a gente muda os nossos gostos. E que é uma coisa recomendável, né? Que a gente procure coisas que vão nos espiritualizar cada vez mais, né? Que a gente procure evitar esses chamamentos que nos levam a fortalecer os nossos vícios morais ao invés de vencer eles, né? E tem letras, né, de música, poesia, livros que trazem questões assim que nos levam para outro lado, né, para deseducarmos. Então é preciso também esse tipo de vigilância. O que é que eu estou colocando dentro da minha mente, o que é que eu estou colocando para que eu possa cada vez mais me melhorar, que essa é o objetivo nosso aqui na Terra, né? Cada vez mais nos melhorar, desenvolver o amor, o auto-amor. Você está controlando o horário aí, Orlando? Como é que estamos? Não, tá bom. Tá bom? Tá, agora é 8h25. Tranquilo. Já foi 25 minutos. Ah, tá. Não está mostrando o horário ali, então. Muito bem. A 252. Minha vez de ler? Isso. São sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos, que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar
e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades. Então, continua tratando das percepções aí dos espíritos, né? E aí agora falando dessas percepções sobre a sensibilidade às belezas da natureza. E como, mais uma vez, destacando que no mundo espiritual existem muitas coisas belíssimas, né? Mas aí resolveu dar importância à afirmação de que os espíritos, além das particularidades que tem a beleza de cada coisa, eles veem no conjunto, coisa que normalmente não vemos, veem no conjunto um outro tipo de beleza que normalmente não se percebe. É uma beleza tão grande que ela encobre a beleza das particularidades. De novo eu vejo aquela questão, né, de que nós também, né, enquanto encarnados, às vezes deixamos de apreciar as coisas, né? Aqui no nosso planeta tem coisas lindas, maravilhosas, mas junto com elas vem as coisas que não são bonitas, né? Ou talvez que nós não conseguimos perceber, né, a beleza. Lembra daquele conto, acho que é de Humberto de Campos, que ele fala sobre o cachorro morto e o Cristo? Eu quero referir o seguinte, então, olha. Às vezes a gente não observa as coisas. Eu gosto de assistir aqueles vídeos de natureza, de fazenda, de sítio, né? Tava muito empolgado assistindo um vídeo desse tipo. Muito lindo demais. Aquela fazenda assim parecia um céu de bonito, né? De repente, um bezerrinho sai atrás do homem, acompanhando o homem, né? Aí o repórter falou, o que é que esse bezerro gosta tanto do senhor assim? Falei que ele é guaxinho, né? A mãe morreu no parto e eu resolvi criar ele na mamadeira. Mas agora ele já está grandinho, eu vou ter que separar ele num cercado lá, porque a gente está criando ele para transformar numa novilha para carnear. Aqui parece até assistir o vídeo, né? Coisa assim, isso aí. A gente come a carne também, né? Mas eu fiquei assim, pasmo, né? Que coisa, a pessoa cria, o bichinho entra dentro da casa, tem aquele afeto, aquele carinho, um lugar tão bonito, e o homem assim, insensível, né? Ou não, estou criando ele para fazer uma festa. Então aqui tem as coisas bonitas, mas no meio tem as coisas que não são lindas, porque é o nosso grau de evolução, né? Ainda fazemos certas coisas que são muito agradáveis. Aí a gente pode sempre buscar a parte bela, né, da vida, a parte bela do viver, a parte bela do agora, né, para a gente poder cada vez mais espiritualizando e aproveitando o nosso viver aqui, né? Verdade. É isso. Mas os espíritos, eles veem coisas muito belas, tá dizendo aí, né? Tão diferentes, tão belas que nós não conseguimos apreciar ainda, né? Nós temos dificuldade de apreciar as coisas belas. Eles veem além, né? Eles transcendem na visão, né? Os evoluídos também, né? Eles estão falando isso mesmo, os evoluídos, né? Para os espíritos elevados, tá ali, ó, a beleza assim, de conjunto que, por assim dizer, apagam as da particularidades. Ok, vamos para 253. 253, pode ser você? Os espíritos experimentam
as nossas necessidades e sofrimentos físicos. Questão interessante, hein? Eles os conhecem, porque as sofreram. Não os experimentam, porém materialmente como vós, outros, porque são espíritos, né? Mas enquanto a gente desencarna, passa para o mundo espiritual antes do esclarecimento, a gente passa por alguma dificuldade, né? Eles estão sempre falando aqui dos espíritos que já venceram essa E já venceram essa etapa. Isso. Aí eu misturo. Eles estão sempre falando desses que já estão num grau mais elevado, né? São espíritos, eles são espíritos, eles já estão desvinculados da questão material, né? Verdade. É isso, João? Quer colocar alguma coisa, João? Aí falou dos espíritos na generalidade, né? Não especificou que os espíritos mais superiores e tal, né? Falou que eles conhecem, eles sabem o que é, mas eles não experimentam materialmente, não seria do mesmo jeito que a gente experimenta. São espíritos. São espíritos. A gente está sempre falando aí dos espíritos, da essência, né? Que os espíritos já estão desvinculados das questões materiais, eu entendo. Até pelas questões anteriores, né? Que eles sempre estão citando os espíritos superiores. Tá? Muito bem. Vamos para o próximo. 254. Obrigado. Essa é um pouquinho mais longa, portanto. Quer que eu leia? Pode ser. É a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam a pergunta, né? E a fadiga, a necessidade de repouso, eles experimentam? Cansado. A gente vive um dia trabalhando, fazendo alguma coisa, a gente cansa, fica moído, né? Não pode sentir a fadiga, como a entendeis. Consequentemente, não preciso de descanso corporal, como vós. Olha que beleza, hein? Pois que não possui órgãos cujas forças devam ser separadas. Cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, reposa, no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente, sua ação é toda intelectual e inteiramente moral o seu repouso. Quer isso dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável do corpo físico, né? A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar. Nossa! Aí é verdade mesmo, porque a gente pode se desprender do corpo. Então hoje eu estava conversando com a pessoa ali no WhatsApp, né? Durante a noite você põe o casulo lá para descansar, né? Refazer as energias, porque é uma matéria, um corpo material. Mas depois, em espírito, você pode desprender dele e galgar espaço, participar de cursos no mundo espiritual, participar de aprendizado, fazer algum trabalho de ajuda aos necessitados, tanto encarnado quanto desencarnado. Dependendo do grau evolutivo nosso, a gente pode fazer isso. Então explica que o corpo cansa, é uma máquina, né? Mas o espírito não. É o corpo, por isso que ele diz, né?
Enquanto encarnado, necessita de descanso corporal. Corporal. Que é do corpo. É. Né? Então não pode sentir fadiga. Aquelas questões que a gente observa, né, dos espíritos repousando, né, sentindo cansado, são espíritos ainda que estão ligados à matéria. Né? Aqui eles estão falando de espíritos que estão acima disso, né, que eles não sentem mais essa necessidade de repouso. Eles não precisam dormir, porque o espírito não dorme, né? A gente que dá, o corpo físico que dorme, né? O espírito se desprende. Mas eu discordo um pouquinho de você. Tem aqueles que se chumbam no corpo físico e falam, eu vou dormir. E dorme junto com o corpo. Aquele capítulo que nós vimos do mensageiro dos espíritos que dormem, né? Mas nós estamos falando de novo, né? Dos espíritos que já estão numa faixa vibratória diferente daquela. Diferente, né? Mas daquela. Aqui, né? Mas quando não tem conhecimento, que está encarnado, acontece isso. Isso, e mesmo os desencarnados. Ele chumbar junto com o corpo, né? E também dorme. Aí diz que perde uma oportunidade sem tamanho, né? Como tem aqueles que cansam também, né? Diz que ele, por exemplo, ele coloca o corpo lá para descansar, para repousar, ele se desprende do corpo e vai em festas mundanas, em lugares assim horríveis. Depois, no outro dia, ele levanta, toma posse do corpo de novo e fala, puxa vida, mas eu estou mais cansado do que se não tivesse dormido. Antes, tem pessoas que atribuem ao colchão, né? A cama, que não é boa. Mas não é, que ele se desprendeu, na verdade, mas foi ter com aqueles espíritos galhofeiros, dessa natureza. Como tem também aquele que faz uma prece, pede a Deus, né? Oportunidade de crescimento, se oferece para um trabalho, para um curso, para um aprendizado no mundo espiritual. Eles vão sentir bem no outro dia. Sei lá, eu acho que eu fugi um pouquinho, né, Edu? Eu volto a insistir que eles estão falando aqui nos espíritos, aqueles que já estão numa outra faixa vibratória, né? Que eles não estão ainda presos, que já se livraram, né? Nessas questões materiais. Aí ele diz aqui assim, ó, o espírito, entretanto, repousa. No sentido de não estar em constante atividade. Daí ele vai mais à frente. Ó. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral o seu repouso. Quer isso dizer que momentos há em que seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. Então, quando ele está em atividade, né, os espíritos superiores ajudando aqui e ali, ele está com o pensamento voltado para a atividade, né? Quando ele se dá ao repouso, né? Por isso ele diz, não é um repouso igual a gente entende, né? Ele simplesmente deixa de estar focado naquelas questões, né? Fica mais o pensamento já não fica tão ativo, né, em determinado objeto. Talvez entra como se entrasse em meditação, alguma coisa assim, né? É isso? Esse é o repouso. Não que ele adormece, né? O que adormece é aqueles espíritos que ainda estão ligados à matéria, que é o que nós vimos no capítulo anterior dos mensageiros. Aí né? Já fala estritamente do espírito, né? Que é o espírito. Está num grau de evolução. Isso. Aí ele tá... Verdade. Tem alguma coisa para colocar, João? Não, essa questão aí é o repouso, né, o descanso dos espíritos, tá dizendo que eles não realmente, né, têm necessidade pela falta de órgãos, que quando eles repousam é simplesmente uma desaceleração da atividade espiritual, e a atividade espiritual é essencialmente mental. Isso. É muito mais pelo pensamento. Muito bem. Vamos para o próximo, então? Muito bem, bem, bem.
255. Ela é curtinha. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Aí o bicho pega, hein? É o remorso, Tem, né? tem sofrimento físico que é alto, é forte, né? São as chamadas dores lancinantes, né? E aí o espírito tem nas suas aflições aí sentimentos bem mais dolorosos. Eu já li em outras partes aí que as sensações dos espíritos, elas são mais intensas, né, do que a nossa, né? São mais intensas. Então, as angústias morais, ele diz aí, torturam mais doloroso do que todos os sofrimentos físicos. Eu teria uma pergunta, né, uma questão aí para colocar. Esse sofrimento, essa dor toda, ou essa aflição toda que o espírito sofre, faz parte do mecanismo divino para mexer com esse ser, para movê-lo na evolução? Ou isso decorre do tipo de escolha que ele ainda faz com relação à forma como trata a sua bagagem, aquilo que ele fez, o resultado das escolhas que ele fez? Como será isso? Isso é uma imposição divina, essa aflição, essa dor moral tão grande? O Orlando falou na palavra remorso, né? Eu penso que a natureza, ela tem a ver com essas questões, né, da culpa mesmo, das culpas que a pessoa carrega. Esse é um mecanismo, né, que... Então, é uma situação assim que ele pode sair dela a hora que ele resolver. Ele fala, não quero mais sofrer. Dá a volta por cima e falar, a partir de hoje eu vou entender, né, a vida. Ficar remoendo essa angústia, essa tristeza e vou trabalhar. Tá tudo certo. O que eu fiz de errado foi no momento que eu era diferente, hoje eu penso diferente, não vou fazer mais e vou reparar, como disse Orlando aqui, né? Então, eu acho que a natureza do sofrimento, que é dolorosa, é muito angustiante, como diz aí, é porque o espírito permanece preso, igual nós encarnados, né? Muitos de nós observam às vezes o outro, né? A gente tem dificuldade de observar nós mesmos, geralmente a gente observa o outro. Fala, poxa vida, mas por que essa pessoa está sofrendo? Né? É tão fácil. Eu estava até comentando com o Orlando agora há pouco do Harold Dutra, que fala aquele do cachorro, né, que está em cima do prego. É tão fácil ele levantar e sair do prego, mas ele permanece ali. Por quê? Né? Parece que gosta de sofrer, mas não é, né? A pessoa ainda está carregando culpas, está carregando as angústias, ela não consegue. A vontade dela ainda não é suficiente para que ela saia daquela situação. Então, a gente sempre ouve, né, que o sofrimento ele é opcional, né? A pessoa escolhe sofrer. Ainda que parece uma coisa meio absurda, né? Mas a gente pode sair daquela situação de sofrimento, só que a gente permanece. Aí você diz assim, mas Deus está impondo isso? Não, Deus não impõe, seria um Deus punitivo, né? Que castiga, mas não, é a gente que atrai aquilo pelas nossas afinidades ainda. Ainda atraímos, né? Nós criamos aquela situação sem... E às vezes aumenta de tamanho também, né? Porque... No Evangelho tem, né? O bem e o mal sofrer ali, que esclarece bem isso aí, né? Nós até fizemos um seminário, né? Nos nossos lives anteriores sobre aquele capítulo 5, né? Bem-aventurados aflitos, que cita essa questão, né?
as causas. Até fala de sofrimentos voluntários, né? Que negócio de voluntário? Como assim eu vou me oferecer para sofrer? Mas pior é que oferece. Pior é que a gente se oferece para sofrer. Então lembra disso. Então a natureza aí que ele fala que é muito difícil porque ele ainda permanece ali. É isso? Parece que ainda tem bastante coisa nessa questão. Ela é curtinha, mas é profunda. Embora a gente não saiba desdobrar, né? Porque, como vocês disseram aí, o espírito ele pode fazer novas escolhas, tudo. Mas ele estava com essa dor tão grande, essa angústia moral tão grande, que era decorrente daquilo que ele fez, das escolhas, dos atos que ele praticou. Aí, o que ele faz com essa culpa? Como é que ele faz? O que ele faz? Que se a culpa estava martirizando tanto ele, e aí, de repente, o simples fato de ele começar a agir em alguma direção muda esse sentimento com relação à culpa, o arrependimento, o remorso, né, esses sentimentos. Então, parece que ainda tem muita coisa aí que falta a gente descobrir, aprofundar, né? E eu entendo que deve ter aí sim muito da escolha do espírito para ficar sentindo essa dor tão forte, essa dor moral tão forte. Deve ter muito da escolha do espírito, né? Porque ele está colhendo, e Jesus disse que cada um é julgado da forma que julga os outros. E o julgamento é uma das coisas que mais machuca, né? Que mais faz doer. Julgar a pessoa, julgar o outro. Então, possivelmente, esse espírito está atrasado nessa forma de encarar as escolhas infelizes, ainda o atraso evolutivo que ele vive, né? Ele não está conseguindo ver isso com olhos amorosos como os bons espíritos fazem, né? Os bons espíritos, nos explica a doutrina que os bons espíritos, eles não se escandalizam, eles não se mobilizam excessivamente com os males, com os erros, com as escolhas infelizes, nem mesmo dos seus tutelados, porque essas escolhas são necessárias ainda para o aprendizado. Então, tenho a impressão que tem muito aí, nesses sofrimentos, ainda de escolha. Não parece não ser algo necessário, não é um mecanismo divino de pedagógico que cria essa dor tão forte para que o espírito aprenda. Acho que é por aí. Verdade. É escolha, né? Tem pessoas que escolhem deixar para trás o sofrimento, as coisas que ele fez, e vai trabalhar, né? Fazer o bem, dar a volta por cima, né? É o caso de Paulo de Tarso. Já pensou se ele, quando ele visse o Cristo, falou: nossa, eu estava equivocado, que coisa, meu Deus. Fui um criminoso. Por que eu sou um criminoso? Por que eu fiz isso? Por que eu matei, né? Não, ele simplesmente abriu os olhos e seguiu Jesus. A escolha dele foi rápida. Foi magnífica, né? Não foi rápida também, né? É? E foi rápida, né? Foi rápida, foi coisa de... Não ficou preso aquela uma questão, viagem, né? A viagem nossa é só existência de Paulo de Tarso, foi uma viagem aqui na Terra mesmo.
Aqui mesmo ele transcendeu tudo e falou, não. Então, todos nós somos assim. Tem pessoas que é atirar, falam, não, vou trabalhar e dar a volta por cima. Fazer o quê? Eu não, tem uma mensagem do Chico, né, que a gente não pode voltar atrás naquilo que fez, mas pode fazer um novo recomeço. Dar um novo recomeço, né? Começar a vida. Então, é muito melhor você recomeçar do que você perder tempo com... né? Ficar se lamentando, né? Ficar se lamentando. Ficar perdendo tempo se lamentando, sofrendo, né? Se impondo torturas morais, como diz aí, né? Dolorosas, tortura. Então a gente... E os espíritos, quando mais elevados eles são, mais a visão deles, né, do todo é ampliada. Então eles veem aquelas situações de sofrimento, as pessoas passando por dificuldade, mas ela vê além daquilo, né? E nós não podemos também desconsiderar que aqueles espíritos superiores, muitos deles já passaram também, né, pela cena do crime. Por isso. Por isso. Né? E por que eles não carregam a culpa? Por que eles não carregam remorso? Mais. Se transcende isso, né? Já não, eu fiz porque eu era uma outra pessoa, agora já mudei, né? Pronto, né? Já não sou aquela pessoa, eu já sou uma versão diferente, né? Tem que ficar preso aquele momento que eu tinha só aquelas ideias limitadas, né? Verdade. Não tinha consciência, não tinha conhecimento, né? E nós somos sempre advertidos, lembrados que a responsabilidade maior é daquele que tem conhecimento, aquele que sabe. Por isso que eles falam muito, né, da questão do espírita, né? O espírita, ele tem conhecimento para ele. Se ele faz coisa errada, se ele pisa na bola, o peso é maior. Ele fala, puxa vida, aqueles que conhecem, né? Desperdicei uma existência, olha só. E a gente vê isso muito nos romances, nos livros, nos casos que... Dar a volta por cima, fazer um novo recomeço. Novo recomeço. Muito bem, vamos fazer mais alguma ou ainda... Como é que está o nosso horário, Orlando? Falta 5 minutos. 5 minutos? Aí tem a 256. Quer fazer a 256 ainda? Se não comentar, a gente lê, né? Como é, então, que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Olha aí, ó. Kardec, ele insiste, né? Como é, então, que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Reminiscência do que padece durante a vida. Reminiscência não raro, tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisas melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. E aí? E aí? Como é que é isso, né? Como é que os espíritos dizem sentir frio ou calor? Alguns se manifestam ali batendo o queixo, né? Que ainda não, é o que eu falei aí erradamente durante todo o tempo, né? Ainda não se desprender das coisas materiais, né? Então passa para lá sentindo o peso da matéria, né? Matéria aqui. O que é o instrumento de aprendizado, de evolução nossa? É o corpo físico. E as dificuldades que a gente sente é do outro corpo, que é o corpo espiritual, né? O perispírito. A gente leva essas sequelas, é só uma impressão, né? Só impressão, isso mesmo. Quando você começa a melhorar, você deixa para trás.
A gente, né, nessa questão das sensações, a gente vive muito na questão da ilusão, né? Se alguém pega e conta para você sobre salgado, você às vezes parece que você sente o sal, né? Azedo, você sente azedo, você é frio, né? Então, é uma ilusão que a gente se impõe, né? E o espírito, como ele ainda está ligado, tem uma ligação muito forte com a matéria, aí ele sente aquilo mesmo de uma forma muito mais intensa. Muito bem. Quem que está no comando? O João ou o Orlando? Para encaminhamento para o encerramento. Eu posso fazer a prece de encerramento, né? Ok. Então, a gente agradece aí a presença de todos, né? E quando fala todos, mas a gente está em 3. 3 nada. E os espíritos que estão assistindo. E a mensagem que vai para o YouTube, né? Então não é 3, é uma multidão. A gente agradece a todos aqueles que vão participar e vão participar conosco, né? Como também a gente aproveita esse momento para agradecer. Olha, tanta coisa que a gente tem para agradecer e a gente explora o lado mais ruim das coisas. Esse ruim que a gente mesmo cria, né? Pelas nossas imperfeições. Então, Mestre amado Jesus, neste finalzinho de ano, porque já estamos caminhando aí para o Natal de Jesus, daqui a pouco o final do ano, que a gente possa ter aproveitado ao máximo os dias que nós tivemos na nossa vida, na nossa existência, esse estudo maravilhoso que a gente às vezes não dá muito valor, né? Mas que é uma libertação para nós, um aprendizado constante. Então a gente agradece porque também sabe que não está sozinho, nunca estivemos sozinhos, e que junto conosco, uma plena de espíritos constituído, se fazem presente, nos ajudando, nos auxiliando, nos trazendo aquele discernimento que muitas vezes a gente não tem. Então, que Jesus nos abençoe, dê para nós um final de semana maravilhoso, né? Que a gente já conserva dentro de nós, no nosso coração, de nossa mente, aquele espírito do nascimento de Jesus. Que ele possa nascer dentro dos nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Gratidão a todos. Obrigado, João. Obrigado, João. Deus os abençoe. Muito bem.